Bom, boa tarde. Em primeiro lugar, eu sou Alexia, a primeira prenda juvenil da 11ª Região Tradicionalista. Vocês querem se aproximar um pouquinho mais para ficar mais fácil, que tem bastante detalhes? Pode ser? Tá. Como vocês preferirem. Certo. Conforme o tema proposto, então, para a realização dessa mostra folclórica, eu represento aqui nesse espaço as festas juninas de antigamente. Elas são manifestações que enaltecem a vida e também homenageiam os santos do ciclo junino da Igreja Católica. Elas foram, primeiramente, chamadas de joaninas, introduzidas aqui no nosso estado pelos colonizadores açorianos. Dessa forma, elas se tornaram comemorações muito importantes, porém de cunho pagão. Então, celebrando a colheita e o solstício de inverno, elas acabaram deixando de ser pagãs para se incorporarem ao calendário católico com o crescimento do cristianismo, que é conhecido até os dias atuais. São homenageados, então, São João, Santo Antônio e São Pedro. E aqui no nosso estado, a festa tomou rumos diferentes do que no resto do país, porque aqui ela se manifestou tendo como figura o próprio gaúcho nato, e não o caipira, que é tão comum nas outras regiões do Brasil. Então, os santos homenageados são realizadas diversas crendices, superstições, ritos, tudo que se liga aos três santos. O primeiro, representado aqui na bandeira, é Santo Antônio, o santo casamenteiro, comemorado no dia 13 de junho. A fogueira que homenageia Santo Antônio é a de formato quadrangular, aqui representada também, o famoso chiqueirinho. O segundo santo do terno é também o mais comemorado, ou o mais popular, é São João, representado aqui nessa bandeira. Ele é também o protetor das mulheres grávidas. E a fogueira que homenageia São João é a de formato cônico, com a base circular. O último santo do nosso ciclo junino é o padroeiro do Rio Grande do Sul, São Pedro, representado aqui nessa bandeira. Ele é comemorado no dia 29 de junho e, além de ser o nosso padroeiro, ele também é protetor das viúvas e dos pescadores. E a fogueira que homenageia São Pedro é a de formato triangular. Bom, nessas representações, nessas manifestações, diversos aspectos eram celebrados, sendo que, na maioria deles, as simbologias foram mantidas de forma fiel. Uma dessas simbologias são as próprias fogueiras. Então, um grande mestre folclorista nos disse que o fogo, ele é purificador, e a chama seria o símbolo da ascensão da prece ao céu. Daí a importância nas festas juninas, sendo que o fogo também era visto como protetor. E o fogo se associou muito aos ritos agrários, onde tições eram plantados ou levados de maneira processional. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, essas fogueiras, tanto a de São João como a dos outros santos, elas representam a cristianização dos ritos. E também, uma parte muito importante, é que elas eram celebradas por certos povos como a fixação e a conservação da força do sol na terra. Por quê? Nas localidades onde elas eram comemoradas antes de chegarem aqui, era o início do solstício de verão, por isso sol. E quando elas chegaram aqui no nosso estado, o dia 24 de junho, ele coincidia com o solstício de inverno, que é o início da colheita. Então tudo ia depender daí para que a colheita fosse boa, gerasse lucros, fosse ótima, ou fosse ruim e rendesse prejuízos. Por isso que as festas tiveram tanta semelhança, se introduziram muito, tanto ao cunho popular das colheitas, quanto ao cunho religioso dos santos. Outro aspecto fundamental para que as festas fossem realizadas era o festeiro. Ele era responsável pela organização geral da festa e também pela delegação das tarefas. Uma das principais tarefas desse festeiro era a realização e a organização da Mesa dos Inocentes, que aqui está representada, sempre mantendo como base que os festejos eram realizados fronte à igreja, na praça central, que era onde aconteciam todas as celebrações, tanto de cunho popular como de cunho religioso. No caso das festas juninas, uniu os dois. Esse festeiro, ele delegava tarefas para o capitão do mastro, para o alferes da bandeira e para o tenente da fogueira. Então, o capitão do mastro tratava da implantação dos mastros, esses aqui. O capitão da bandeira, o alferes da bandeira, da implantação das bandeiras, e o tenente da fogueira, da implantação das fogueiras. Foi muito comum aqui no Rio Grande do Sul a apresentação das bandeiras com a imagem dos santos, como vocês podem ver, sendo que elas eram adornadas da maneira como cada povo conseguia enaltecer
com os objetos que tinha na sua localidade, sempre enaltecendo a figura do santo ao meio, como vocês podem ver, homenageando e festejando esse santo. Já a apresentação do mastro está ligada desde a antiguidade a certas celebrações onde o mastro ele era extremamente importante porque ele se associava às cerimônias de fecundação das sementes, de agradecimento da fecundação das sementes. Então, aqui no Rio Grande do Sul, quando esses costumes se uniram, o mastro e a bandeira, criou-se um ritual, uma tradição. E essa tradição, a principal tradição, na verdade, consiste em uma procissão, porque o mastro não é simplesmente levantado na hora da festa. Ele inicia numa procissão, onde de determinado ponto saem todos os organizadores da festa, o festeiro, o fogueteiro, todos eles, saem rumo ao local onde seria levantado o mastro, geralmente centralizado, né, frente à igreja. E aí, toda essa celebração, essa procissão, como é chamada, era acompanhada por um padre que tinha a responsabilidade tanto de benzer e abençoar o mastro e a implantação da bandeira. Sendo que outra curiosidade muito importante que eu descobri é que as bandeiras, elas só poderiam ser colocadas nos mastros para ocorrer a procissão e o levante por uma criança que tivesse feições dos santos. Santo Antônio, por exemplo, deveria se escolher uma criança bem pequena que tivesse determinadas feições dos santos que fosse parecida para que ocorresse o levante. Outra simbologia que teve também muita importância, que tomou grande proporção, foi a simbologia litúrgica. Para eu apresentar para vocês, podem chegar mais perto, ela está aqui no meu oratório. Ele tem o cordeiro e a cruz, que tem a flâmula Este Agnus Dei, eis o Cordeiro de Deus, por ter sido São João Batista o anunciador do Cordeiro de Deus às margens do Rio Jordão, e a concha que representa a missão de batizar. Já São Pedro representa fioas pescadores. Então, a devoção aos santos católicos, ela é extremamente ligada à história das vidas e dos milagres que eles realizaram. Nos conduz a receitas colhidas com a prática sobre o amor, a felicidade e até mesmo a causas impossíveis, porque a devoção é assim, uma forma emblemática de manifestação, sendo que cantigas e dramas também foram realizados com o intuito de difundir na alma do povo o ideal católico. E as festas juninas foram uma dessas comemorações que buscaram ao longo de toda a história a fixação e a conservação do ideal católico na alma do povo, e conseguiram. Porém, inúmeras pessoas insistem em deturpar a figura tanto do caipira quanto do gaúcho representado nas festas juninas, inserindo o desabono, o desrespeito ao patrão, ao padre, ao próprio delegado, à própria figura do homem e da mulher, ridicularizando-os, como vocês sabem, no famoso casamento da roça e nas cadeias das festas populares. Por isso que, aqui no Rio Grande do Sul, essas festas, elas devem ser representadas com o intuito certo, com o objetivo correto, mantendo tanto a moral quanto a ética bem longe do sincretismo e do próprio aspecto profano, que é visto tão comumente nas outras regiões do Brasil e aqui mesmo até nas festas populares. Certo? Essa foi a apresentação da minha mostra folclórica. Alguma dúvida? Eu queria te perguntar se tu chegaste a realizar alguma pesquisa de campo e se isso lá na 11ª é popular. Sim. O que acontece? Eu venho de uma região predominantemente colonizada por italianos, então o costume não foi difundido lá. Para representar mesmo, para encontrar pesquisas e documentos que falassem sobre a festa junina, foi muito difícil. Nós encontramos na cidade de Guaporé uma manifestação também de cunho junino que homenageava Santo Antônio. Foi a mais próxima da festa junina que nós encontramos, sendo que também foi possível encontrar manifestações ocorridas dentro dos próprios centros de tradições gaúchas, que já vinham com o intuito também de difundir na nossa cultura, na nossa tradição, a importância das festas dentro dos centros de tradições gaúchas. E o mais importante que eu notei foi a importância da festa na pesquisa que a gente realizou na cidade de Bento Gonçalves, com a dona Iraci, do Laço Velho, CTG Laço Velho, porque ela nos explicou exatamente como a festa ocorria dentro de um centro de tradições gaúchas, que também não era a festa original, mas era feita com o intuito de manter viva essa tradição,
Porque, por exemplo, na minha cidade, as manifestações juninas, elas estão completamente deturpadas. Elas tratam de aspectos característicos populares que ridicularizam todas as figuras que estão inseridas. Tem os aspectos primordiais? Tem. Porém, o aspecto contrário, o aspecto profano se faz muito grande, cresce muito. E por isso que a importância dessas festas foi muito importante tanto para a minha preparação como prenda, porque sendo de uma região onde não tem esse costume, eu nunca tinha conhecido uma festa junina de cunho original, uma festa junina tradicional mesmo. E aí eu tive a oportunidade de perceber o quão grandes eram, qual a importância delas para a própria formação do povo gaúcho, para a própria contribuição de todos os costumes, de todos os valores que foram reproduzidos e que aqui formaram o gaúcho. Isso aí. Certo? Obrigado. Muito obrigada. Até mais. Muito obrigada. Parabéns, Alexia. Muito obrigada.